Já estamos contentes, não é, irmãos, por essa palavra maravilhosa que o Senhor enviou e já nos trouxe muita virtude, muita força, pois esse longo período que os irmãos passaram, né, todos nós passamos sem as nossas reuniões regionais do DARP por todo o Brasil, e agora o Senhor preparou desta forma online para estarmos aqui nesta reunião. Louvado seja Deus. Sempre há algumas dúvidas sobre o que é o DARP, para que foi criado e qual a função do DARP, não é? Muitos questionam isso. Então, irmãos, num breve relato, na década de 60 e 70, os trabalhos de evangelização começaram nos presídios, mais precisamente na Casa de Detenção de São Paulo, que era o Carandiru, e depois esse trabalho foi se estendendo em todos os presídios do Brasil. Em 2003, houve a necessidade de se criar uns trabalhos, né? Foi a necessidade de se criar um departamento que auxiliasse, organizasse e desse apoio para os irmãos que efetuavam esse trabalho. Então, em 2003, passou na RGE, aqui no Brás, e foi aprovado, então, para que se criasse um departamento que desse assistência a esses irmãos. Então, em 2004, foi criado o DARP, Departamento de Assistência Religiosa, nos estabelecimentos prisionais. Foi primeira sigla do DARP para dar assistência somente a esses irmãos que faziam trabalho tanto nos presídios e nas unidades para menores. Depois, em 2013, esse trabalho se estendeu para as clínicas de recuperação para dependentes químicos e depois albergues, quartéis, hospitais, asilos, e esse trabalho então se estendeu. Então os irmãos acharam por bem acrescentar a sigla, a letra E, de evangelização. Então, Departamento de Assistência Religiosa nos estabelecimentos prisionais e evangelização. E o trabalho, então, foi crescendo, e depois, já há muito tempo, o Conselho Ministerial aqui do DARP Brás vem orando a Deus a respeito da sigla, pois quando nós apresentávamos um trabalho numa universidade, num quartel, num hospital, a sigla presídios não se adequava, não encaixava, pois íamos levar o nosso projeto de evangelização dentro de um quartel ou dentro de um agrupamento militar, estava lá o nome presídios. Então, numa comunhão maravilhosa, o Conselho Ministerial do DARP chegou à conclusão que deveríamos tirar o nome presídios. Então, passou a ser Departamento de Assistência Religiosa para Evangelização, pois o trabalho não estava mais restrito somente ao setor prisional, mas em todos os outros setores. Então, houve essa adequação, pois o DARP está presente em vários setores da nossa sociedade, inclusive casa de acolhimento institucional, que são os antigos orfanatos, creches, escolas técnicas e CAPs também. O DARP, irmãos, tem o objetivo de levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aonde a Irmandade não tem acesso, pois todas as vezes que os irmãos vão fazer um trabalho fora do ambiente da congregação, é necessário que haja ensinamentos, orientações para executar esse trabalho. Então, é importante que os irmãos, que todos compreendam que a finalidade do DARP não é chegar num estado, numa cidade ou num bairro que não tem a obra de Deus e evangelizar, começar uma sala de oração. Isso não é a finalidade do DARP,
pois pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é atribuição de todo cristão, de todo servo e de toda serva de Deus. O Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todo que crer e for batizado será salvo. E o apóstolo Paulo também deu uma referência de: foi-me imposta esta obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar, se não anunciar o Evangelho. Então, isso não é uma atribuição exclusiva do DARP, não é, irmãos? Pregar o Evangelho. Toda a irmandade, todos aqueles que servem a Deus, devem pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O DARP, ele dá suporte para que todos que vão às entidades, né, às unidades, tenham conhecimento de como entrar, como sair. Por isso é importante o trabalho do DARP, essa orientação, as reuniões. Isso são muito importantes para que o nosso trabalho possa ser bem aceito em todos os locais que nós entramos, pois existe um perfil adequado para cada local. O mesmo irmão que vai no presídio não é o mesmo irmão que vai no quartel, por exemplo. Para cada trabalho tem um perfil adequado. Também, irmãos, é importante ressaltar que o DARP, ele tem uma estrutura para dar suporte para os irmãos que vão iniciar o trabalho. Então, sempre quando os irmãos forem iniciar qualquer trabalho, busquem o DARP e busquem orientações e ensinamentos para que, antes de iniciar o trabalho, tenham ciência, conhecimento dos locais que irão fazer as reuniões de evangelização. Uma coisa importante também, conversamos agora numa reunião antes dessa, todos aqueles que forem fazer o trabalho de evangelização devem obedecer o que foi estabelecido pela instituição, desde horários, se a instituição determinou 40 minutos, 30 minutos, a forma de fazer aquela reunião, se podemos cantar hinos, se podemos levar instrumentos, tudo isso nós temos que atender aquela instituição na sua íntegra, tá certo, queridos? Também, irmãos, o senhor traz aqui um ensinamento muito importante, porque ao longo dos anos criou-se uma cultura de falar culto em presídio, culto em clínicas, não é, irmãos? Sempre houve essa cultura. Então eu vou ler aqui um ensinamento: reuniões de evangelização fora do ambiente da igreja. Os cultos oficiais são realizados dentro dos templos da Congregação Cristã no Brasil ou no exterior, aonde a obra de Deus é oficializada segundo o nosso estatuto. Os trabalhos de evangelização nos diversos segmentos e setores do DARP são reuniões de evangelização. Procuremos adotar essa cultura, pois existem locais que não podemos realizar culto. Exemplos: universidades, locais de ensino, etc. Nas reuniões há uma flexibilidade na questão da liturgia do serviço divino. Podemos suprimir hinos para passar conselhos e ensinamentos importantes em cada ambiente onde se realiza o trabalho de evangelização. Voltando ao ensinamento, sempre observando os horários determinados pelas entidades, tendo cuidado de não ultrapassar o que foi estabelecido pela instituição. É importante esse ensinamento para que todos também que vão ingressando no DARP adquiram essa cultura de tudo que é feito fora do ambiente da congregação são reuniões de evangelização. Então isso, irmãos, é o fruto do trabalho do DARP. Os irmãos também vão mencionar algumas obras, né, como foi falado dos dois setores, tanto o setor de clínicas como o setor de universidades, estão muito ligados, pois, infelizmente, alguns jovens que
vão para as universidades, chegam ali além das questões das ideologias, filosofias que eles enfrentam contra os princípios da nossa fé, e também muitos ainda acabam caindo na dependência química e vão parar, infelizmente, dentro de clínicas para a recuperação de dependentes químicos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus seja sempre louvado.